Olá, discentes! Eu sou o professor Marlon e hoje nós vamos dar uma olhada sobre a nossa etnohistória do Rio Grande do Sul e como que nós podemos entender a história do Rio Grande do Sul a partir da história e da cultura indígena. Bom, primeiro de tudo vocês precisam compreender que a paisagem ela diz muito sobre o povoamento pré-colonial do Rio Grande do Sul. E sobre o povoamento pré-colonial do Rio Grande do Sul, nós temos diferentes tradições culturais. Tradição, um termo que deriva da mesma raiz latina, ethos, da onde vêm as palavras cultura, cultivo, tradição, ética. Então nós temos algumas culturas tradicionais no Rio Grande do Sul que nós vamos dar uma olhada hoje, que são culturas que vêm desde um período mais antigo. Aqui vocês observam uma linha de transgressão marinha por causa da glaciação. Nós já vimos nas nossas primeiras aulas de que com o degelo e a glaciação, principalmente há 18 mil anos atrás, Verne Wisconsin e as últimas glaciações, o mar regrediu, ficando uma área de costa ali de 100 metros abaixo do nível do mar. E com a glaciação o mar subiu, então ele transgrediu. Então ali a linha de 7 mil anos atrás. Então na costa gaúcha, os acampamentos que nós vamos encontrar mais antigos, 7 mil anos atrás, eles estão acima dessa linha. Com a regressão marinha, 6 mil antes do presente, vocês vão observar que também existe uma mudança na paisagem. Foi o que formou as nossas lagoas, as lagoas dos Patos, a Lagoa Mirim, a Lagoa Mangueira, foi a regressão marinha. Então todo e qualquer povoamento que tenha povoamento indígena, que tenha subido ou descido a costa atlântica, ela respeita basicamente essas linhas, justamente porque estava tudo coberto por água e não havia condições de nenhum tipo de acampamento. Então qualquer sítio arqueológico que nós encontrarmos, por exemplo, em Arroio do Sal, ele não pode ser superior a 4 mil anos antes do presente, porque estava coberto de água. A mesma coisa acontece para o nosso litoral de Rio Grande, o nosso litoral de São Lourenço, de Camaquã. A linha ela só regrediu há muito pouco tempo atrás, há 2 mil anos antes do presente, principalmente quando chegam os Guarani na nossa região, que nós conhecemos como tradição cultural tupi-guarani, tudo junto, sem hífen, onde aparece a cerâmica pintada e a cerâmica corrugada desses povos indígenas. Para compreender melhor esse período glacial, basta entender que no passado o Rio Grande do Sul era um território frio e seco, possibilitando o avanço de manadas da megafauna e o avanço de animais das mais diferentes espécies, quando esses grupos acompanhavam essas manadas. Nós chamamos de bandos de caçadores-coletores. Foram os primeiros paleoindígenas que chegaram na nossa região. E a paisagem era bem glacial, tanto na Antártica, na Patagônia, a região Pampa Patagônico, era uma região muito gelada, muito gélida, muito fria. E foi essa a primeira paisagem que os grupos encontraram aqui. Nas Américas, então, se diversificaram. Nós temos os nativos das cordilheiras andinas, os astecas, os incas e os maias, que também são descendentes dos primeiros indígenas, os primeiros paleoindígenas que chegaram, que desceram a Serra Madre, desceram a Cordilheira dos Andes e que ocuparam aqueles espaços através de culturas complexas, trazendo consigo sua identidade cultural, a regionalização dos seus pertencimentos culturais. E essa diversidade cultural nós encontramos em toda a América do Sul hoje. E não é diferente no Rio Grande do Sul, como nós vamos ver na frente. A grande diferença são os processos colonizatórios distintos de cada região. Uns exterminando completamente os indígenas, no caso como o Uruguai, como o Chile e outros lugares e outros países, e o Rio Grande do Sul preservando um pouco das suas raízes culturais, mas que também
travou guerra contra essas populações indígenas no processo colonizatório. Em outras regiões do mundo, a paisagem periglacial era mais ou menos como vocês estão vendo aí. Um exemplo da Finlândia e da Noruega, com matas primárias, sombrófilas mistas, com matas de árvores pioneiras, onde esses grupos encontraram abrigo e adaptação. Esse é um caso específico muito semelhante ao do Rio Grande do Sul, onde esses grupos que aqui chegaram encontraram pastagens, mas bastante frias e um clima seco, que precisaram se adaptar. E aí, a adaptação de outros povos nesses lugares, como na Finlândia e na Noruega, observem que são bem semelhantes aos nossos. Prestem atenção nesses slides, porque lá no final nós vamos mostrar um toldo charrua e minuano no Rio Grande do Sul, que é muito parecido com essa família Summer, né, na Noruega, enfim, e naqueles espaços. Uma adaptação aos climas mais secos e mais frios. Claro que com o tempo o Rio Grande do Sul passou por um processo, justamente devido ao aquecimento global, por volta de 7.100 anos atrás, nós chamamos de ótimo climático, ou altitermal europeu, não, o ótimo climático aqui no sul, em que a temperatura subiu bruscamente, tornando o clima mais quente e úmido, e aí esses grupos tiveram que se adaptar às florestas, porque o aumento das florestas foi significativo. Ocorreu também a descida de povos amazônicos para o Rio Grande do Sul. Povos, principalmente povos de matriz Guarani, povos Tupi-Guarani, que vieram de Rondônia, que vieram da Amazônia, daqueles espaços que ocuparam as florestas que agora surgiam no Rio Grande do Sul em abundância. Então aí nós já vemos uma variedade de exemplos da diversidade cultural que se instalou no Rio Grande do Sul. Esse é um exemplo da floresta do leste norte-americano, onde nós encontramos também muitas árvores pioneiras, pinos, eucaliptos, árvores que serviram de floresta para esses grupos que aqui chegaram. Lá na América do Norte, estes grupos se adaptaram. Grupos como Apache, Cherokee, Miwok, eles tiveram que se adaptar a uma realidade florestal, saindo do frio congelante do glacial e indo de encontro às florestas e seguindo as manadas de bisões, de búfalos. No Brasil, na nossa região, o primeiro encontro com os indígenas do oeste brasileiro se deu muito recentemente, há menos de 100 anos atrás. E quando os primeiros colonizadores, nesse processo civilizatório, de acordo com Darcy Ribeiro, quando houve esse encontro, essas populações indígenas tinham ciência do seu locus social, da sua participação dentro da natureza, como parte da ecologia, então estavam muito bem adaptados. Nós temos uma parte desértica também na América do Sul, o deserto do Atacama, muito semelhante também com a desertificação do Saara africano, onde grupos também se adaptaram a essa realidade. Na nossa região, no Brasil, nós temos o agreste nordestino, uma região seca e uma região árida, um pouco mais árida, onde também povos indígenas se adaptaram e fizeram daquele locus, daquele ambiente, o melhor para o desenvolvimento cultural, para a sua adaptação cultural. É o caso do Chucru Cariri. Então, compreendendo isso, nós temos no Rio Grande do Sul uma paisagem subtropical. Por parte da compreensão disso, podemos compreender, segundo o Ítala Basile Becker, que é o livro que vocês estão estudando nesse tópico, o grande cerrado brasileiro, esse bioma, o cerrado brasileiro, é uma savana. E nessa savana, grupos G, grupos do tronco linguístico G, macro G, acabaram se adaptando. E com a tentativa de buscar áreas mais úmidas, migraram então para o sul, encontrando florestas que tinham ali, florestas ombrófilas que tinham frutos e castanhas e pinhões agradáveis àquela cultura, que se adaptou então à presença da araucária angustifolia, a nossa araucária, o nosso pinheiro sul-brasileiro.
Com isso, não quer dizer que aquelas populações que lá ficaram, por exemplo, os Kalapalo e os Waurá e todos os outros grupos indígenas que permaneceram na Amazônia não tenham se desenvolvido de forma cultural a adaptação naquela região. Isso é independente, a cultura é multifocal, ela vai se adaptando às diferentes regiões em que ela se instala. Então, aqui uma característica importante que vocês precisam compreender. Nós temos um primeiro grupo social formado por caçadores-coletores, um grupo formado por bandos, e um segundo grupo ameríndio, diferente daqueles primeiros paleoindígenas, um grupo ameríndio que vai se adaptar então à região florestal, à região, aos ambientes mais úmidos e quentes. E a paisagem tropical, a paisagem geral do território brasileiro, ela é florestada, ela é florestal. Então, por isso que nós chamamos tradicionalmente de povos da floresta, povos que se adaptaram à manifestação ambiental brasileira e ali reproduziram a sua cultura. Aqui um exemplo dos Nambiquara, típico e característico brasileiro. Olhem a pena no naso, enfim, no nariz, um pouco mudou ao longo desse tempo. Aqui uma foto antiga de 1920, uma foto mais recente da década de 90. Nós temos então uma reconstrução da cultura, mas ela se manteve dinâmica. E aqui uma foto dos mesmos indígenas, então, recentemente. Essa foto é de agora, 2010, mostrando então que a tradição ela se mantém ao longo do tempo, a cultura se mantém, e existe uma predisposição à sua manutenção. Essa é uma foto de 1914 dos Caingangue, do povo Caingangue, do norte do Rio Grande do Sul, um povo do tronco G, que chegou então à nossa região, migrando do grande bioma do Cerrado, da nossa savana brasileira, e encontrando aqui no Rio Grande do Sul a floresta Ambrófila mista, onde nela havia então a araucária com o pinhão. E aí eles se adaptaram a essa floresta, as terras altas, digamos assim, e nas terras altas produziram casas subterrâneas, ou estruturas semi-subterrâneas para se protegerem do frio. E também produziram outras manifestações culturais, como os danceiros, como manifestações culturais que são nitidamente modificadoras da paisagem. Aqui, então, uma aldeia Craô, onde vocês podem ver toda a estrutura de adaptação ao cerrado. Então, a praça central, as casas, a aldeia circular, enfim. São desses povos que derivaram nossos G meridionais aqui no Rio Grande do Sul. E a cultura material desses povos varia muito pouco no sentido tecnológico, mas é extremamente importante e significativa para apontar as referências culturais dessas nações indígenas que ocuparam o Rio Grande do Sul. Então perceba que a história do Rio Grande do Sul ela não começou com as missões, ela não começou com a fundação da cidade de Rio Grande. A história do Rio Grande do Sul ela começou por volta de 5.000, 6.000 anos atrás, com a chegada dessas populações indígenas ameríndias e do Cerrado. E ela ainda tem um precedente de 12.700 anos, com a fase Batinga, que é mais antiga no oeste do estado do Rio Grande do Sul, que apontam que grupos paleoindígenas, caçadores-coletores, já haviam chegado nessa região, principalmente região de Uruguaiana, Alegrete, Santana do Livramento, com datas acima de 10.000 anos de idade. Então, ou seja, a história do Rio Grande do Sul ela começa logo após o periglacial, logo após o processo glacial, por volta de 14.000, 12.000 anos atrás. As datas variam, mas são essas datas onde começou a história do Rio Grande do Sul. Porque a história indígena é a história da nossa ancestralidade ameríndia aqui no território que hoje conhecemos como Rio Grande do Sul. E quais são as fontes que justificam essa chegada e que contam essa história indígena dos povos que habitaram e povoaram o Rio Grande do Sul? Ali sou eu na foto fazendo coleta e análise do material arqueológico. Essa foto é de 2015. E aqui mostrando para vocês
como que se identificam essas fontes arqueológicas, que são fontes históricas, e indicam a possibilidade e, na verdade, a realidade do povoamento antigo no Rio Grande do Sul. Então, quando nós falamos em história do Rio Grande do Sul, cabe muito bem lembrar de que esse fato histórico da colonização dos portugueses, dos espanhóis do Rio Grande do Sul, é só um fato histórico, é só um evento histórico. Ele não é a história do Rio Grande do Sul. A história do Rio Grande do Sul ela é muito antiga, com diversos povoadores, entre eles paleoindígenas, tupi-guaranis, G-meridionais, sambaquianos, que eu vou contar e especificar agora um pouco mais para frente. Mas é assim que nós encontramos as fontes, é em campo, sempre em campo. E aqui estão esses artefatos que são tradicionalmente encontrados nos sítios arqueológicos e que mostram não só a adaptação desse povo à sua terra, como também mostra ali uma tecnologia avançada de lascamento de pedra. Justamente porque foi a pedra que restou nessas áreas de campo. Essa região é uma região do oeste do Rio Grande do Sul, porque as penas o tempo consome, apodrecem, a madeira também, o osso também, e nos sítios arqueológicos resta então material que é mais sólido, que é mais resistente ao tempo, que é a pedra. Então são talhadores, raspadores, percutores, cortadores, buris, artefatos importantíssimos para compreender a história do Rio Grande do Sul, a etnohistória do Rio Grande do Sul. Então nós temos grupos caçadores que chegaram pelo sul, pela região pampeana, pela região patagônica, e grupos G-meridionais que chegaram pelo norte do Rio Grande do Sul, conhecidos tradicionalmente como tradição lítica ou tradição Humaitá. E temos no litoral Sambaqui. Então percebam nesse mapinha que vocês conseguem entender que existem grupos pré-cerâmicos, ou que não adotavam ainda, não tinham o costume de produzir cerâmica. E as datações de sítios arqueológicos, tanto da tradição cultural lítica Umbu, quanto da tradição cultural lítica Humaitá, lítica no sentido de pedra lascada, são anteriores à produção cerâmica. E aí alguns autores se referem à cerâmica como o começo de uma horticultura, o começo de uma produção agrícola, mas verificamos então que, primeiramente, o Rio Grande do Sul foi povoado por grupos que ainda não dominavam a técnica da cerâmica. E as primeiras ocupações típicas do Rio Grande do Sul são os abrigos sobre rocha. Os abrigos sobre rocha nada mais são do que cavidades, normalmente no arenito, ou na encosta do Planalto, ou em áreas onde a chuva não atinge, muito provavelmente de frente norte. Esses abrigos ficam voltados com a abertura da boca dele para o norte, para evitar umidade, para evitar fungos, enfim, uma série de coisas. E é nessas áreas que se encontramos a evidência dos acampamentos mais antigos. E aqui a cultura material desses caçadores-coletores associados à tradição de pedra lascada lítica Umbu. Vale ressaltar que Umbu não é nome do povo, porque nós não temos mais acesso ao nome da etnia, o nome que eles se designavam. O nome Umbu, a tradição Umbu, se refere à cultura material lítica, ou seja, os artefatos de pedra lascada. Entre eles nós temos furadores, pontas de projétil, raspadores, nós temos pedras para fazer fogo, os rompe-cabeças, que são as bolhadeiras mamilares, a própria bolhadeira lá embaixo, na figura X, vocês podem ver uma bolhadeira para caça, churingas, que são como se fossem patuás, artefatos sagrados, e a arte rupestre. Aqui, mais nitidamente, essas evidências do nosso povoamento mais antigo, essas pontas, cola de peixe, cauda de peixe, cola de pescado, mostram que esses grupos derivam de uma tradição cultural muito antiga, patagônica, enfim, lá das primeiras pontas de projétil Clovis da América do Norte, e que migraram como caçadores para a nossa região e acabaram povoando todo o oeste do Rio Grande do Sul até a nossa região litorânea por volta de 10 mil antes do presente.
Aqui um pouco das pontas de projétil que se encontram em Santa Vitória do Palmar, alguma delas até com pátina, aquela coisa branquinha por cima. A pátina significa uma grande exposição do artefato à intempérie, e aí ela acumula um tipo de resina na superfície, mostrando que essa resina, na análise, ela é muito antiga. Cada micro camada dela tem mais de 1000 anos de idade. E além disso, artefatos polidos, de pedra polida, para macerar ervas, triturar sementes, e além das pontas de projétil de flecha, que são típicas de campo aberto para caça. Aqui um exemplo típico então de uma ponta cola de pescado, uma cauda de peixe. Esse material é um material que foi coletado de forma muito bacana, que serviu de tese de doutorado para o nosso colega e amigo André Oswaldo Oliveira, e ele traz então uma explicação sobre esses primeiros povoadores, caçadores e coletores da nossa região. Assim seria uma ponta de projétil encontrada em campo aberto, aqui no Rio Grande do Sul, e essa é a principal evidência da nossa etnohistória, da nossa história mais antiga do Rio Grande do Sul, mostrando que há uma continuidade no processo histórico, sem levar em consideração o evento, o fato histórico da invasão portuguesa e espanhola nos territórios indígenas. Então nós temos uma história muito antiga no Rio Grande do Sul. A cultura material relacionada aos sítios caçadores-coletores da tradição Maitá, aqueles das terras altas do Planalto, ela já não é uma tradição lítica, uma cultura material lítica baseada em lascas, ela é baseada em blocos. Então esses povos indígenas utilizavam os blocos de pedra para lascar e fazer suas ferramentas, talhadores, raspadores, picões para cavar sementes, para cavar raízes, enfim. Então, sempre em busca de produtos comestíveis, de exploração da floresta. Eu digo nossa porque a ancestralidade ameríndia ela está no povo sul-rio-grandense, assim como está em todo o Brasil. Nós somos descendentes ameríndios, indígenas, com completa certeza. Porque quem aqui nasceu e quem não tem ligação direta digamos assim, com um invasor europeu, nós pensamos a história como cosmocentrada, ela não é mais eurocentrada, ela faz parte do surgimento da nossa história aqui, na América. Então, somos ameríndios por raiz. Esses aqui são os sambaquis, típicos do litoral do Rio Grande do Sul. Nós encontramos o sambaqui do Capão da Areia, junto com o professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro. Então, no litoral centro do Rio Grande do Sul, até o litoral norte é onde se encontra um maior número de sambaquis, justamente porque o epicentro dessa cultura é Santa Catarina, é o litoral catarinense. E aqui, no sambaquis, é um conglomerado de conchas. Isso não ocorre naturalmente na natureza, e também não foram os pescadores que fizeram, devido à quantidade de conchas e as datações que indicam um período muito mais antigo. Esses grupos utilizavam as conchas para, além de morar e acampar em cima, enterrar os seus mortos. Encontramos muitos vestígios de pesca, de caça, de coleta. Então, em alguns casos, existem indicadores muito nítidos que mostram essa adaptação, essa perfeita adaptação também ao litoral desses paleoindígenas, os primeiros povoadores. E em seguida chegam então os povos ceramistas, ali por volta de 4.000 anos antes do presente. A primeira tradição ceramista, ou seja, a primeira cultura indígena que produz cerâmica no Rio Grande do Sul, é conhecida como tradição Vieira, e ela foi catalogada justamente aí na cidade de Rio Grande, porque tem um arroio ali, o Arroio Vieira, que entre o Parque Marinha e o Parque São Pedro, ali onde foram, em 1963, o padre Pedro Inácio Schmitz, um arqueólogo jesuíta, fundador da arqueologia brasileira, ele localiza então as primeiras evidências da produção cerâmica no Rio Grande do Sul. E aí, a partir de 4.000 anos antes do presente até agora, grupos ceramistas vieram e povoaram as áreas de floresta do Rio Grande do Sul. Então nós temos três grandes grupos, três grandes tradições culturais produtoras de cerâmica. Os Guarani, que vão ocupar a margem, digamos assim, e a beira dos grandes rios rio-grandenses. A tradição Vieira, que vai ocupar
a região pampeana, a região de Pampa, e a tradição taquara, que vai ser herdeira daqueles povos Humaitá de Pedra Lascada das Terras Altas, que também irá produzir cerâmica. Então veja que aqui também não é o nome específico da etnia, até mesmo porque entre os Guarani nós vamos encontrar outros nomes, como Araxã, vamos encontrar nomes como Carijó e outros nomes da etnia, mas fazem parte do tronco Guarani. Taquara também não é um nome específico da etnia, é o nome da cultura ceramista, da tradição cultural ceramista. E entre eles, Caingangue, Xoclém, Coroado, enfim. A tradição Vieira também não é o nome da etnia, é o que os arqueólogos atribuem ao nome da tradição cultural ceramista. Os grupos Vieira, por exemplo, os Minuanos, Mimbuanes, Mapuches, Charruas, aí sim seriam o nome das etnias que vieram desembocar na conquista colonial. Aqui um exemplo no Planalto de como seria uma estrutura subterrânea onde esses grupos acamparam, onde esses grupos escavaram o solo, fizeram plataformas e colocavam um telhado para morar. Essas estruturas elas têm de 4 a 20 metros de diâmetro, às vezes 6 metros de profundidade, que é uma adaptação ao clima alto, frio e seco para fugir do frio. E esses grupos mantiveram as suas tradições. Abaixo ali a cerâmica, aqui uma casa de palha temperada. Essas casas de palha, essas casas feitas bioconstrutivas, elas são muito térmicas, são excelentes para o controle de temperatura, e houve então uma reprodução das nossas culturas indígenas no Rio Grande do Sul, como em todo o território nacional e latino-americano. É bom perceber isso, e é assim que nós temos a cerâmica nos sítios arqueológicos. Associados a elas, nós temos aí a pedra polida, nós temos o machado polido, maceradores, mãos de pilão, afiadores desses machados, polidores para esses machados de pedra, justamente para encarar ali e enfrentar o mato, cortar o mato, fazer lenha, enfim, para poder se adaptar melhor a essa região. Aqui a escavação completa daquela casa que eu mostrei, daquela estrutura subterrânea que eu mostrei primeiramente. Dentro dela nós encontramos morrinhos, mochinhos, estruturas de fogões para assar o pinhão, para assar a caça, enfim. Essa foto é do Instituto Achetano de Pesquisas, quando eles escavaram a região de Vacaria, no norte do estado, uma região alta. Então, isso é um exemplo de como se constrói a história indígena a partir desses artefatos arqueológicos, considerando essa história indígena como a própria história do Rio Grande do Sul, da nossa ancestralidade ameríndia. E é muito interessante observar também que o Instituto Achetano de Pesquisas, eu trabalhei lá por praticamente 10 anos fazendo meus estudos, de que essa realidade do povoamento ela está intrinsecamente ligada com a nossa capacidade de percepção do nosso passado, com o nosso reconhecimento. Então toda essa fonte, essas estruturas, elas servem para que possamos contar uma história do povoamento sul-rio-grandense a partir da nossa ancestralidade, que é a ancestralidade ameríndia. Aqui um desenho, esse desenho foi feito pelo Fernando La Sálvia, uma organização de como seriam essas casas subterrâneas, essas estruturas semi-subterrâneas no Planalto sul-rio-grandense, um telhado que havia uma abertura para a saída da fumaça, um telhado de repente de samambaia, de palha, e esses povos poderiam se resguardar das baixíssimas temperaturas que ocorrem no Planalto, inclusive onde a neve não chega a surpreender, como diria o Fernando La Sálvia. Então é um processo adaptativo. Isso não quer dizer que houve ali um determinismo ambiental para esses povos, claro que não. Nós temos diferenças significativas entre Caingangue e entre Xoclém, e até uma desconexão com a produção de estruturas subterrâneas hoje, atualmente, nessa região, porque naquela época era necessário, hoje já não é tão necessário, mas faz parte da história do Rio Grande do Sul. E aqui as cerâmicas típicas, os artefatos típicos cerâmicos do que chamamos de tradição taquara, tradição cultural ceramista taquara. São vasilhas meia calota, vasilhas com
carena composta que mostram tipicamente a cultura na sua variedade, na sua manifestação cultural, nas suas estruturas de cestaria. Aqui um exemplo dos povoadores Tupi-Guarani, sem hífen, porque Tupi-Guarani com hífen significa o tronco linguístico, e a tradição cultural ceramista Tupi-Guarani sem hífen e tudo junto representa esses primeiros povoadores que chegaram no Rio Grande do Sul ali por volta de 1500, 2000 anos antes do presente e ocuparam o vale dos grandes rios, do Jacuí, do Ibicuí, Vacacaí, do Rio Uruguai. Tinham predileção por grandes rios porque a pesca e a canoagem eram típicos da tradição dessa cultura que migrou da Amazônia. E as suas aldeias eram semelhantes a essa que vocês veem nas fotos. Fazem parte, derivam daquela tradição linguística, cultural Tupi-Guarani com o hífen, como vocês veem ali, e que migraram para o Rio Grande do Sul. E aqui a tradição ceramista típica Tupi-Guarani, tudo junto, sem hífen, com grandes urnas funerárias, grandes vasilhas para as bebidas, vasilhas às vezes até com 300 litros de capacidade, de volume. E vocês observam vasilhas pequenas, então uma grande variabilidade das formas dessas vasilhas, que é muito importante para entender a tradição Tupi-Guarani. Da tradição Tupi-Guarani, ceramista, desse material cerâmico, portavam grupos chamados Guaranis, Araxãs, Carijó ou Carijo, grupos Pato, Tapi, uma infinidade de etnias que produziam a mesma cerâmica derivado a esses associados a essa cerâmica que os arqueólogos denominam de Tupi-Guarani. Para não ficar confuso, entendam que à medida que os milênios vão passando, as etnias são dinâmicas, a diversidade cultural ela é dinâmica. Então é muito difícil atribuir o nome de uma etnia ou a história de uma etnia à cultura material, porque elas se distinguem através dos tempos e apesar de ela ter, segundo o professor Francisco Noélio, uma tradicionalidade de 3.500 anos na produção da cerâmica, as etnias são diversas, que vão produzir a mesma cultura material. Então, quando eu falo tradição Tupi-Guarani, eu estou me referindo à cultura material, ou seja, à manifestação cerâmica desse povo. E aqui fotos e imagens do que seriam os representantes dessa tradição Tupi-Guarani no Rio Grande do Sul. As vasilhas maiores eram utilizadas como vasilhas funerárias, como urnas funerárias, justamente porque havia todo um significado cosmológico, simbólico desses povos para o sepultamento desses indígenas nessas urnas funerárias. Claro, o verdadeiro significado, isso com o tempo é muito difícil decifrar, porque nós já pegamos, devido ao processo civilizatório, processo colonizatório, essas culturas muito fragmentadas, ou muito missionadas, no caso do processo missioneiro. Mas eu aconselho a leitura de um livro muito interessante, que é A Conquista Espiritual, do padre Antônio Ruiz de Montoya, que vai falar e vai caracterizar a cultura Tupi-Guarani quando chega nas missões de maneira muito bacana. Outro filme bastante legal é A Missão, onde tem o Robert De Niro, o Liam Neeson. Esse filme, A Missão, ele é domínio público, está disponível na internet. Vale a pena assistir esse filme justamente para entender como esses povos Tupi-Guarani se adaptaram e chegaram no Rio Grande do Sul. Bom, essa vasilha é uma das poucas vasilhas inteiras e com carvão, ainda na fogueira, com restos de alimentos, que foi retirada ali da região do Taim e hoje ela se encontra no Museu de Tecnologia da URGS, Museu Tecnológico da PUC, que foi resgatada, ela foi retirada pelo professor José Joaquim Proença Brochado, natural de Rio Grande, rio-grandino, e ele teve a sábia ideia, ele foi um dos primeiros pesquisadores que escreveu aquela obra Jazidas Paleoetnográficas no Rio Grande do Sul sobre a cidade de Rio Grande, ou seja, sobre a história de Rio Grande, a história ancestral de Rio Grande, e ele recortou o barranco inteiro e levou esse bloco inteiro para o Museu de Tecnologia da PUC, ali preservando a memória indígena. Aqui uma imagem
eu considero uma imagem muito triste, mas realista, do processo civilizatório, do processo colonizatório, onde o colono, o imigrante que chega nas terras e vai ocupar essas terras sobre o povoamento indígena, ele vai encontrar muitas urnas funerárias nas suas roças, onde ele faz as limpezas do mato para plantar. O colono, o imigrante, tanto alemão como italiano, vai encontrar essas urnas, no seu arado, na sua forma de plantar, urnas funerárias com esqueletos humanos. A grande maioria deles levava para o lado sobrenatural, acendiam velas, botavam santa no lugar, retiravam as urnas, ou levavam para o museu, ou as destruíam, muito provavelmente as destruíam. Então logo ali embaixo dá para ver a tampa da urna funerária, e lá dá para ver a urna e a tampa com a caveira em cima, né, com o crânio indígena em cima, junto com outras várias vasilhas que foram encontradas no local. Bom, isso é a história indígena. E a história indígena que foi relegada a um negativismo, onde quase sempre se negava a presença do indígena nesses territórios. Basta lembrar que o discurso da imigração sul-rio-grandense, ele vem a partir de um vazio demográfico. Nós fomos os pioneiros naquela região, desbravamos aquela região, não havia ninguém morando lá. Isso é um negacionismo da presença indígena e da história indígena na região. O que é uma grande falácia, uma grande inverdade, porque está aí os vestígios da povoação desses povos primeiros que chegaram, povos originários que chegaram às nossas terras. As nossas terras, eu me refiro à nossa ancestralidade ameríndia, à nossa ancestralidade sul-rio-grandense. Temos também uma outra manifestação na paisagem que é muito interessante, que é chamada de cerrito. O cerrito ele acontece muito frequentemente na região pampeana, então são montículos de terra bem preta, terra escura, onde se encontram ali um grande número de bolhadeiras, pontas de flecha, lâminas de machado, sepultamentos. Rio Grande nós tínhamos concentração de mais de 3.000 cerritos, que foram praticamente destruídos pela lavoura. Em Santa Vitória a mesma história, aqui em Camaquã também da mesma forma, porque o grande latifundiário de arroz ele plana esses cerritos, porque a terra preta é extremamente fértil para o plantio de arroz. Acaba destruindo páginas importantes da nossa história indígena e da etnohistória do Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, essa é um desenho do André, do professor André Oliveira, de Santa Vitória do Palmar. Olha a quantidade de cerritos que haviam em Santa Vitória do Palmar, na beira do Arroio Chuí, Provedores, Del Rey, ou seja, mostrando uma territorialidade complexa, uma complexidade social dessa territorialidade que apontam os cerritos. Então, ou seja, nós tínhamos um povoamento solidificado e consolidado nessa região, que foi praticamente dizimado pelo processo civilizatório. Eu me refiro ao processo civilizatório no conceito riberiano, no conceito de Darcy Ribeiro, ou seja, em que houve uma invasão colonial europeia, uma invasão violenta de um contato cultural que dizimou essas populações. Inclusive, vocês podem observar que o que restou praticamente como fonte histórica dessas populações não foram descrições escritas. Na verdade, o que nós temos hoje é a recuperação que os arqueólogos fazem da cultura material em campo. Aqui a cerâmica típica da tradição vieira, ou seja, a tradição ceramista vieira, não é o nome das etnias, o nome das etnias seria minuanos, charruas, seriam outras nomenclaturas. Como o arqueólogo tem acesso apenas à cultura material, ele dá o nome à cultura material, tradição cultural vieira. São panelas de barro, às vezes com furo de suspensão, para pendurar num tripé e ali aquecer a água e aquecer os crustáceos que eram caçados, que eram coletados na lagoa. Aqui um exemplo. Essa foto é a foto do André. Eu tenho várias fotos, mas eu prefiro sempre usar a foto de quem é a autoridade na região. Em Santa Vitória do Palmar, o Oswaldo André Oliveira levantou uma série de cerritos. Aqui está a imagem do cerrito,
como ele seria muito mais alto que isso, só que pela lavoura, pela pecuária, enfim, ele acabou cedendo, né, acabou sedimentando, acabou ali se erodindo. Mas atrás ali vocês podem ver que tem mais outros 2 cerritos naquela região, e lá está o André, o tamanho do André, pequenininho, perto do cerrito, que tem quase 2 metros de altura em relação à paisagem ao redor, e aqui a cultura material típica que se encontra nesses cerritos: pedra polida, bolas de bolhadeira, pontas de machado. Então nós não podemos jamais negar a nossa ancestralidade ou negar a história do Rio Grande do Sul a partir da história indígena. Ela está intrinsecamente ligada porque ela faz parte desse território, ela faz parte da consolidação desse território. Aqui um outro cerrito. Hoje o gado, né, aqui está bem no canto direito, ali está o André, pequenininho, perto do cerrito, é um cerrito bem grande, bem significativo. E observem que existe uma relação do próprio produtor pecuarista com os cerritos, porque como é uma área mais elevada, mais alta, o gado sobe ali para pegar sol, para secar suas patas, enfim, para não pegar umidade no casco. Então ele sobe e usa o cerrito como um secante natural. E essa basicamente é uma noção que teria orientado os povos originários, ou seja, construir estruturas mais altas que o entorno para poder acampar ou morar perto dos banhados, porque a gente sabe que o Pampa ele é muito úmido nas terras baixas. Então os cerritos seriam uma resposta ao ambiente para fugir da umidade. Aqui as bolhadeiras típicas. Aqui uma outra foto também do André, uma foto maravilhosa que ele tirou nas dunas eólicas, as dunas do litoral sul do Rio Grande do Sul, onde são encontradas também material polido. Por quê? Aquilo preto ali embaixo das dunas que vocês estão observando são raízes de palmeiras, de palmáceas, provavelmente o butiá. E aí, claro, com o tempo o mar recuou, transgrediu, a duna avançou e acabou matando aquele mato que tinha lá, e os próprios indígenas recuaram da área com o avanço da terra. Aqui é um terraço pluvial, um terraço da Lagoa Mangueira, onde é mais alto, mais seco, e que dá livre acesso, por exemplo, à caça no banhado. Então é muito interessante observar que esses grupos ocupavam áreas estratégicas para caça, para coleta, para sobrevivência, tendo ao seu entorno várias áreas de captação para sobrevivência. E lá encontramos também elementos dessa tradição caçadora-coletora mais antiga, que nós chamamos a cultura material de tradição umbu, com pontas de flecha, inclusive com algumas delas com aquela cola de pescado, parece um peixe pequenininho, que deriva da ancestralidade desse paleoindígena mais antigo. Aqui uma cerâmica da tradição vieira, toda ela inteira, só que ela, claro, está fragmentada, ela quebrou com a ação e a intempérie do vento, mas se remontar ela e colar ela fica uma vasilha inteira. E são esses os vestígios da história indígena sul-rio-grandense, da gaúcha, da nossa história, e da etnohistória do Rio Grande do Sul. Vale frisar que todo esse material ele precisa, para a coleta de uma portaria do IFAM, ele precisa passar por um projeto de pesquisa, precisam de estudos, e isso leva muito tempo. Hoje nós temos já uma história indígena consolidada no Rio Grande do Sul, e uma história do Rio Grande do Sul consolidada com a sua ancestralidade ameríndia. Então já não dá mais para contar a história do Rio Grande do Sul a partir do fato da invasão europeia. Nós precisamos entender a história do Rio Grande do Sul no seu componente total, ou seja, a partir ali de 10, 12 mil anos. Por isso já coloquei ali o documentário feito pela professora Silvia Copé, da URGS, sobre a história do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, antigamente se chamava de pré-história do Rio Grande do Sul. Esse termo pré-história do Rio Grande do Sul é um termo, a meu ver, equivocado, porque essa história desses povoadores era tão importante, ou até mesmo mais importante do que a história ágrafa, escrita, e a história europeia que foi introduzida forçadamente ao Rio Grande do Sul. Então nós chamamos de história indígena ou etnohistória do Rio Grande do Sul. Aqui um pouco da linha do tempo das culturas arqueológicas do Rio Grande do Sul,
Então nós temos divididas a paisagem como terras altas, o planalto, onde uma cultura vai se adaptar e vai gerar aquela cultura, tradição cultural, o Maitá, Taquara, o Maitá de pedra lascada, Taquara de cerâmica, o Vale dos Rios, onde nós temos uma cultura tupi-guarani muito bem assentada e um povoamento muito bem consolidado, os campos, a origem do Pampa argentino, onde nós temos a cultura, a tradição lítica de pedra lascada Umbu, que vai desembocar na tradição vieira, ceramista, e depois nos grupos charrua minuano. E ali uma linha do tempo, então, da ocupação mais antiga até antes do presente. Então nós temos uma história completa de 12 mil anos antes do presente. Aqui, então, um mapa do litoral sul, um mapa da região litorânea sul, esse mapa também é do André, onde mostra que esse povoamento, além de estar consolidado, apresentava, através da posição dos cerritos, dos seus marcos territoriais, de que havia uma consolidação desse povoamento. Esse povoamento estava consolidado quando ocorreu a invasão espanhola nessas terras e a invasão portuguesa posteriormente. Ali nós chamamos de campos neutrais. Mas Campos Neutrais também é um nome colonial, também é um nome colonizatório, onde esse campo não pertencia a ninguém, nem a coroa portuguesa, nem a coroa espanhola. Ora, se nós já tínhamos ali um povoamento indígena muito bem consolidado, por que chamar de neutro? Lógico que não era um campo neutral, era um campo onde havia um povoamento pampeano. Só que como naquela época, século XVIII, XIX, o indígena não era consolidado como um contingente humano, digamos assim, pela Igreja Católica, inclusive foi escravizado no século XVIII, como os negros da terra, ali do João Manuel Monteiro, ficou como campos neutrais, mas de neutro não tinha nada. Havia uma população aguerrida e brava e que lutava pelo seu território naquela região. Por isso, enfim, foi exterminada pela invasão europeia. E um dos últimos líderes, um dos últimos caciques, grandes morumbis, grandes caciques dessa região, foi Vaimaca Peru. Foi levada, sua família foi levada para a Europa, enfim. Esse é uma foto, um desenho, um cartoon ali de 1832 no Uruguai, mostrando já o processo colonizatório. Mas nessa imagem é importante perceber que um dos indígenas charrua está sorvendo um chimarrão. Tem ali a vincha também na testa, o poncho, o xiripá, que são elementos da nossa história sul-rio-grandense. O próprio Vaimaca Peru está com uma bolhadeira na cintura. Então, ou seja, a história indígena é a nossa história gaúcha. Não há uma dissociação. Há o que eu chamo de, por exemplo, ter mais orgulho do pai europeu do que da mãe indígena, como o movimento indígena sempre aponta com muita clareza. Então nós que somos ancestrais dessa cultura charrua e minuana, dessa cultura indígena, Guarani, nós respeitamos e entendemos que essa também é a nossa ancestralidade ameríndia, justamente porque nascemos aqui e somos parte dessa herança. Inclusive, não preciso dar exemplos, mas o Rio Grande do Sul, ele se apropriou desses itens culturais, como a bolhadeira, o chimarrão, o churrasco, o poncho, a vincha, para construir a ideia de gaúcho. Então isso faz parte da nossa identidade cultural. E recentemente a cacique Aquabé, ela representa o movimento social dos charruas modernos, dos charruas atuais. Ela foi a principal guerreira, digamos assim, desse povo, a indicar que não houve uma extinção completa dos charruas minuanos como se afirmava antigamente, mas uma continuidade dessa trajetória, e que hoje a própria etnogênese da criação e recriação e reconstrução da etnia ressignifica o que aquilo foi no passado, trazendo para o presente a própria identidade regional das populações indígenas. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque aonde quer que nós vamos, ou encontramos, ou caminhamos, basta caminhar um pouco pelos campos do Rio Grande do Sul para observar que existem pontas de projétil, pontas de flecha no chão, como essa que vocês estão vendo aí. Ou seja, apesar de não termos documentos escritos dessa população, nós temos outros tipos de fontes históricas, outros tipos de manifestação da presença histórica desse povo.
Então por isso que não podemos chamar de pré-história. É uma história muito viva e que está presente no dia a dia de quem vive no campo, por exemplo. Se vocês forem visitar os diferentes produtores da agricultura familiar, os pecuaristas, eles conhecem as pontas de flecha, conhecem as bolas de bolhadeira no campo. Então isso está intimamente ligado com a vida no campo. E aqui, lembrem-se daquele primeiro slide que eu mostrei do Summer, dos toldos. Essa é uma reconstrução de uma família charrua em cima de um cerrito, sobre um cerrito, lá está a palmeira, o butiá. Aqui as mulheres fazendo churrasco ali, preparando a carne, o homem com o seu arco e flecha e o toldo, típico das tolderias do Uruguai, enfim, em cima do cerrito. Então nós seríamos, claro que esse indígena já é um desenho mais colonizado, tem feições mais europeizadas, mas é uma representação do autor de mostrar como que essas populações viviam. E de fato, escavando o cerrito, nós encontramos os buracos dos toldos, onde seriam colocadas ali aquela proteção de couro para proteger contra o vento, porque a gente sabe que o litoral e todo o interior do Rio Grande do Sul bate muito vento, principalmente no Nordestão. Aqui um pouco da dispersão do tronco linguístico tupi, e ali no verde, chegando ao Rio Grande do Sul, por onde esses grupos tupi-guarani teriam entrado no Rio Grande do Sul, por volta de 2000 antes do presente, e aqui a dispersão linguística no Brasil, a variedade linguística. Desde da língua G, Arawak, Tupari, Tucano, enfim, toda a variedade linguística e as línguas que chegaram ao Rio Grande do Sul, ali o 39, o G e o Tupi-Guarani e o Xaná, que é o tronco linguístico dos grupos minuano-charrua. Por que há aquele branco ali no litoral atlântico, né, aquele vazio no litoral atlântico? Justamente devido ao impacto da invasão europeia. Então, ao contar uma história indígena, nós temos que abrir mão dessa história eurocêntrica ou eurocentrada e mudar o eixo para uma história dos povos originários como sendo a nossa ancestralidade, ou seja, uma história cosmocentrada, uma história centrada no povoamento ameríndio no Rio Grande do Sul. Então aqui um quadro histórico, digamos assim, do século XVII, XVIII, quando chegam os grados ali por Ruiz de Solís, ele traz o gado para as missões jesuíticas, lá dá para ver as cruzinhas, enfim, a bolinha com a cruzinha em cima era onde tinham os povoados jesuíticos. Para perceber justamente que a catequese jesuítica, a catequese católica, até mesmo porque a Igreja Católica era o Estado na época, o Estado espanhol, o Estado português ali com a Catedral de São Pedro, enfim, que é a manifestação edificada, mas a catequese era o principal instrumento de colonização, o principal instrumento colonizatório, porque é através da catequese que a língua era imposta. E aí no momento que a língua ela chega com muita força, por isso que eu não uso muitos termos em inglês, eu sei que é através da língua que nós somos colonizados. Então a língua, através da catequese, foi um processo colonizatório para esses povos, que tentam se manter na sua tradicionalidade, no seu processo originário. Essa é uma casa de reza, uma alpã, que foi construída há pouco tempo, ela já não existe mais, ela foi queimada, e isso é muito tradicional das culturas Mimbiá, das culturas Guarani, mas é para mostrar que os guaranis estão preocupados em que cada município tenha uma casa de reza, uma casa de oração, uma casa de contato ancestral, de contato com a sua ancestralidade, com a Floresta Encantada. A Floresta Encantada eu me refiro porque isso está muito associado com as medicinas da floresta, ou seja, com a cura, com o remédio, com a subsistência, com a segurança alimentar. Então a Floresta Encantada ela tem todo um significado ameríndio que é concentrado na casa de reza. Eu sugiro, nós vamos estudar mais para frente o livro do Alfredo Metrô, A Religião Tupinambá, que fala justamente essa ligação com o ambiente, essa relação cosmológica com o meio ambiente. Então pensem o quanto isso é importante para a nossa questão ambiental hoje. Nós vivemos num processo de destruição completa do nosso ambiente e a luta dos povos originários é justamente recuperar a Floresta Encantada, é reflorestar a floresta nativa que foi perdida devido ao processo colonizatório. Aqui um pouco das imagens dos nossos irmãos indígenas, enfim, na sua localidade. Hoje em Rio Grande nós temos populações indígenas no Horto, no Camping do Cassino,
nós temos populações indígenas na FEPAGRO, que hoje são terras indígenas consolidadas e que contam com o nosso apoio para a sua manutenção e preservação. Essa é a dispersão do tronco G. Então ali pelo norte do estado foi a entrada dos grupos G do sul ou G meridionais, saindo então do Cerrado brasileiro e migrando para o sul. Esses grupos Caingangue, hoje temos um povo que está ocupando ali com a liderança, com o Cláudio, que está ocupando o horto municipal do Cassino. São culturas que basicamente têm todos e ocupam a região norte do estado, como Guarita, Nonoai, Campo do Meio, Várzea do Meio. São grupos Caingangue importantíssimos, são divididos em duas parcialidades, digamos assim, cosmogônicas, que é os Camé e Cairu. E aqui já há uma foto do impacto colonial, do impacto da invasão colonialista, impondo a esses indígenas um processo de consumo, tornando eles consumidores de mercadoria europeia. Então isso gera uma certa desestruturação na etnia, mas como os indígenas falam, arrancam as folhas, quebram os nossos galhos, mas jamais destruirão as nossas raízes. E isso de fato acontece, porque as culturas elas são dinâmicas. Não é porque houve um processo colonizatório tão violento que eles deixarão de ser indígenas. Isso jamais vai acontecer. Isso está na raiz e na construção da sua identidade cultural, que constantemente vai se recriando à medida que eles vão se adaptando às situações em que vivem. Por isso que a demarcação da terra indígena é tão importante e é evidente que o marco temporal é uma falácia, o marco temporal na verdade é um grande equívoco, um grande erro. Jamais essas populações indígenas vão ser donas de suas terras que já moravam a partir da Constituinte de 88. Então o marco temporal é um grande engodo, justamente para retirar as terras desses povos indígenas. Então, assim como os Guarani, a cultura Caingangue vive do seu artesanato, tem a sua diversidade linguística, a sua diversidade familiar, a sua diversidade cosmológica, e se mantém fortes e bem estruturados no Rio Grande do Sul. E contam com o nosso apoio, principalmente o apoio científico e acadêmico, para que nós possamos divulgar a importância da cultura indígena como nossa história, como parte fundamental da história brasileira. Não só fundamental, o nome fundamento da história brasileira, como considerar toda a história ameríndia como nossa ancestralidade e a nossa história. Aqui um pouco do mapa da colonização, Rio Grande, Colônia do Sacramento, e esse processo onde aparecem já ali, né, perto, próximo entre a Revolução Farroupilha e a Revolução Federalista, essa é uma foto de Mercino Saraiva, da Revolução Federalista, onde que há já um processo em que a violência está instaurada, a violência generalizada, as revoluções, as guerras, enfim, já está campeando o Rio Grande do Sul em larga escala, e com isso os indígenas servirão ali de bucha de canhão e morrerão em frentes de batalha, fazendo com que a sua população reduza cada vez mais, o seu índice demográfico seja reduzido cada vez mais. E aqui um mapa onde essas populações estariam morando naquela época no Rio Grande do Sul, com uma ocupação central ali onde seria a região do Jaguarão, onde seria a região um pouquinho mais para cima no mapa, a região do Rio Pardo, uma concentração maior dessas populações. E é a região que basicamente nós pesquisamos e que estamos pesquisando, agora um pouquinho mais para o norte, mas é o Vale do Rio Camaquã e o Litoral Sul. Essa região nós estamos pesquisando como história indígena. Então, para pesquisar a história indígena, primeiro nós precisamos entrar em contato com esses povos, conversar com esses povos, justamente para perguntar para eles o que consideram como história indígena, o que consideram como seu passado. E aí é interessante observar o respeito que esses povos têm aos arqueólogos e aos pesquisadores da história indígena, justamente para promover o diálogo e a consolidação de uma história que seja que não seja pré-história, que seja história, a nossa história, que seja a história do povo gaúcho, do povo sul-rio-grandense, enquanto identidade cultural, enquanto as diferentes identidades regionais. Pessoal, então eu acredito que tenha ficado claro o que eu quero dizer com etnohistória do Rio Grande do Sul.
fica claro que a nossa ancestralidade ameríndia, o que veio lá desembocar na construção da identidade do gaúcho, tenha ficado bastante claro com esses três principais povoadores originários, um do Planalto, um das Terras Baixas e um do litoral, que é o Sambaqueiro. Isso é importante entender porque depois nas aulas a seguir vocês vão compreender a diversidade desse povo na sua integralidade, na sua integridade, e trazendo isso para o nosso cotidiano, entendendo que a história do Rio Grande do Sul ela tem acima de 10 mil anos, 12 mil anos, 14 mil anos. Assistam documentários, vocês vão gostar bastante, e entendam que fonte histórica não é apenas aquela que está escrita, pode ser um artefato arqueológico, pode ser uma urna funerária indígena. Nós temos diferentes fontes arqueológicas, fontes históricas para pesquisar. Muito obrigado por me acompanharem até aqui e nos vemos na próxima videoaula. Um abração!